Fala galera, tudo bem? Pois é, finalmente saiu o capítulo 7, vai sair inteirinho, bonitinho, tá? Eu só tenho alguns recados pra dar. Primeiramente, muito obrigado à minha amiga Mayara, que ela me ajudou com esse capítulo, dando voz à Pavetta, a princesa Pavetta, porque existem limitações e eu não consigo fazer a voz de uma adolescente de 15 anos sem parecer um negócio muito, mas muito artificial, e não deu certo. Então a Mayara fez e ela conseguiu resgatar essa parte, tá? Segundamente, desculpem a demora. Demorou muito. Eu soltei o primeiro vídeo dizendo, faltam 5 dias. E efetivamente faltariam 5 dias se um ciclone bomba não tivesse atingido o Paraná e tivesse me deixado sem luz durante uma semana. Pois é, eu fiquei 7 dias sem luz. 7 fucking dias sem luz. Mas fazer o quê? Cá estamos, né? A luz voltou, eu retomei a edição e estamos aqui. Terceiro, e eu acho que essa é a parte mais importante. Obrigado a vocês, meus inscritos, pessoal que ouve, pessoal que assiste. Acho que mais ouve do que assiste, né? Porque ouve, não, né? Acho que é isso. Porque sério, galera, os comentários de vocês fazem toda a diferença. Tem dias que eu tô desanimado pra gravar, tem dias que eu não tô com vontade, e daí eu vejo um comentário de uma pessoa dizendo que tá muito bom, ou que quer ver mais, e eu penso, cara, é isso, é pra isso que a gente faz as coisas, é pra isso que é isso que faz valer a pena o trabalho. Começou como um treino, mas agora eu já tô tomando como algo mais a sério. Não trabalho porque eu infelizmente não ganho dinheiro com isso, mas algo mais a sério, né? Porque realmente é muito bacana receber esse feedback de vocês. Eu acho que é isso. Eu acho que... Não, o que é isso? Faltou o jabazinho, porra. A parte correspondente ao audiobook, né, que é só o áudio, só o capítulo 7 em si, sem isso aqui, vai estar disponível para download, né, no site assuntosdeaz.com, como sempre está, assim como todos os audiocontos e audiolivros que eu tenho aqui no meu canal, tá bom? Esse site ele é ministrado pelo Lucas Uzucha, que é um amigo meu. Ele vende uns cursos de inglês da Wise, se vocês quiserem procurar aí no Facebook, Lucas Uzucha, tá? Passa lá, ele é mó legal, mó gente boa, conversa bem. Nesse site vocês também vão encontrar o Azecast, tá? Que é um podcast do Lucas, mas eu também participo às vezes. E nele a gente fala sobre diversos assuntos, seja assuntos mais sérios, seja jogos, seja... Enfim, o que tiver hot topic a gente fala. E outras coisas também. A gente também tá com um projeto de narrar contos autorais. Pois é, contos autorais de vocês. Se vocês tiverem alguém que vocês conheçam, ou vocês mesmos estiverem narrando algum tipo de conto, manda pra gente no e-mail contato@assuntosdeaz.com. Eu acho que vai estar aqui. E lá a gente vai selecionar as histórias, tá? O pessoal que for mandando, se alguém manda alguma coisa, a gente vai selecionar e vai ser narrado por mim. Porque é quem tem pra narrar. Se o Guilherme Briggs quiser narrar, vai ser narrado por mim. E se você é um criador de conteúdo e você quiser fazer alguma parceria, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer falar com você. Eu também vou deixar as minhas redes sociais na descrição, tá? Meu Facebook e o meu Instagram. Se vocês quiserem dar umas dicas, conversar a respeito do canal, sei lá, ou só trocar uma ideia também, porque no YouTube não dá, fiquem à vontade. Só não xinguem, né? Não venham me xingar lá, porque vocês podem xingar nos comentários do YouTube. Tá? De resto, pessoal, por favor, curtam, compartilhem, comentem e divirtam-se. Aproveitem o audiolivro, que deu muito trabalho, foi o capítulo de longe que mais me deu trabalho para gravar até agora. E eu prometo para vocês que a frequência de postagem das outras partes, porque eu não vou mais fazer um capítulo inteiro, é muito trabalhoso. Eu vou fazer partes do capítulo 8, vai ser bem mais bonitinho, bem mais organizadinho, tá bom? Porque o 7 era uma parte de 10 minutos, uma parte de 1h30 e uma parte de 25 minutos. Porque o autor resolveu que ia ser assim. Por isso que esse capítulo demorou pra sair. Enfim, gente, tenham um ótimo audiolivro e muito obrigado. Um negócio antes que eu esqueça. Se algum de vocês quiser participar dos contos ou ver que pode contribuir de alguma forma para os audiocontos, entre em contato comigo. A gente leva todo mundo em consideração, tá bom? Tchau. Capítulo 7. Uma questão de preço. Parte 1.
O bruxo tinha uma faca encostada na garganta. Estava mergulhado em água ensaboada, com a parte de trás da cabeça apoiada na borda escorregadia da banheira de madeira. Sentia nos lábios o amargo gosto de sabão. A faca, com o gume embotado de fazer dó, deslizava dolorosamente sobre o seu pomo de Adão, subindo na direção do queixo. O barbeiro, com a expressão de um artista consciente de estar realizando uma obra-prima, deu mais uma raspadela, só para finalizar, e lhe secou o rosto com um pano de linho, embebido em algo que poderia ser loção à base de angélica. Geralt levantou-se. Permitiu que um criado derramasse sobre ele a água de um balde. Sacudiu-se e saiu da banheira, deixando marcas de pés molhados no piso de tijolos. "Eis uma toalha, senhor", ofereceu o pajem, observando o medalhão com curiosidade. "Obrigado. E aqui estão seus trajes", falou Haxo. "Camisa, cuecas, calças, túnica e as botas." "O senhor pensou em tudo, Castelão. Mas será que não posso ir com minhas botas mesmo?" "Não. Cerveja?" "Com prazer." Geralt vestia-se devagar. O contato com a áspera e desconfortável roupa, que não era sua, estragava o bom humor que adquirira no prolongado banho em água quente. "Castelão?" "Às suas ordens, Sr. Geralt." "O senhor não sabe de que se trata? Por que precisam de mim?" "É um assunto que não me diz respeito", respondeu Haxo, olhando de soslaio para os pajens. "Minha obrigação é vesti-lo." "Disfarçar, o senhor quer dizer." "E conduzi-lo à rainha para o banquete. Vista a túnica, Sr. Geralt, e esconda por baixo dela seu medalhão de bruxo." "Onde está o punhal que deixei aqui?" "Está guardado em um lugar seguro, assim como suas 2 espadas e demais pertences. Ao lugar ao que o senhor vai, não se permitem armas." O bruxo deu de ombros, vestindo a apertada túnica purpúrea. "O que é isto?" perguntou, apontando para um emblema bordado na frente da túnica. "Foi bom o senhor ter perguntado", disse Haxo. "Quase me esqueci. No banquete, o senhor será Sua Excelência Ravix de Quatro Corne. Como convidado de honra, sentar-se-á à direita da rainha, pois tal é seu desejo. Quanto a este emblema, é seu brasão, um urso negro de pé sobre as patas traseiras num campo dourado, com uma jovem de vestido azul celeste e cabelos soltos sentada sobre seus ombros. O senhor deve memorizá-lo, pois um dos convivas poderá ter a mania de estudar heráldica, algo que ocorre com frequência." "É lógico que vou memorizar", respondeu Geralt com expressão muito séria. "E quanto a Quatro Corne, fica longe daqui?" "Suficientemente longe. O senhor está pronto? Podemos ir?" "Podemos. Mas antes me diga ainda, Sr. Haxo, qual é o motivo para este banquete?" "A princesa Pavetta vai fazer 15 anos, e de acordo com a tradição, vieram vários pretendentes à sua mão. A rainha Calanve deseja casá-la com alguém de Skellig. Uma aliança com os Ilhéus seria muito vantajosa para nós." "Por que exatamente com eles?" "Porque eles não atacam com a mesma intensidade aqueles com os quais mantêm aliança." "Excelente razão." "Mas não a única. Em Cintra, Sr. Geralt, a tradição reza que o reino só pode ser governado por representantes do sexo masculino. Nosso rei, Rogner, morreu recentemente de peste, e a rainha não pensa em se casar de novo. Dona Calanve é uma mulher inteligente e justa, mas um rei é um rei. Quem se casar com a princesa se sentará no trono de Cintra. Seria ótimo se fosse um homem com H maiúsculo. E homens assim têm de ser procurados nas ilhas. Os ilhéus são valentes e duros. Mas vamos, está na hora." Ao passarem por uma galeria que cercava o pátio interno, Geralt parou e olhou em volta. "Castelão", disse em voz baixa, "estamos sozinhos. Diga-me o motivo pelo qual a rainha precisa dos serviços de um bruxo. O senhor deve ter uma ideia. Afinal, quem poderá saber senão o senhor?" "Pelos mesmos motivos que todo mundo", resmungou Haxo.
Sintra é um país como qualquer outro. Temos aqui lobisomens e basiliscos, e basta procurar bem para encontrar mantícoras. Portanto, um bruxo poderá vir a ser útil. Não me enrole, Castelão. Estou perguntando para que a rainha precisa de um bruxo num banquete. Ainda mais travestido de urso azul celeste com cabelos soltos. Haxo também olhou em volta, chegando a se inclinar sobre a balaustrada da galeria. Algo ruim está acontecendo, Sr. Geralt, sussurrou, no castelo. Alguma coisa está assustando as pessoas. O quê? E o que poderia assustar as pessoas senão um monstro? Dizem que ele é pequeno, encurvado e cheio de espinhos, como um ouriço. Anda pelo castelo à noite, arrastando correntes e gemendo pelos aposentos. O senhor o viu? Não, respondeu Haxo, dando uma cusparada. E não desejo vê-lo. O que o senhor está dizendo, prezado Castelão, não faz sentido. Falou o bruxo, fazendo uma careta de desagrado. Estamos indo a um banquete de noivado. E o que se espera de mim? Que eu fique prestando atenção para que um corcunda não saia de debaixo da mesa e comece a gemer? E isso sem dispor sequer de uma arma e vestido como um palhaço. Ora, Sr. Haxo, há algo errado nessa história. Pois pense o que quiser, resmungou o Castelão. Disseram-me para não lhe contar nada. O senhor perguntou e eu resolvi responder. E o que o senhor faz? Diz que estou falando bobagens. Muito gentil de sua parte. Perdoe-me, Castelão. Não tive a mínima intenção de ofendê-lo. É que simplesmente fiquei surpreso. Então pare com isso, respondeu Haxo ainda aborrecido. O senhor não está aqui para ficar surpreso. E vou lhe dar um conselho, senhor bruxo. Se a rainha lhe ordenar tirar a roupa e ficar nu, pintar o traseiro de azul e pendurar-se no teto de cabeça para baixo, como se fosse um candelabro, faça isso sem se surpreender nem hesitar. Senão o senhor poderá se defrontar com uma série de desabores, entendeu? Entendi. Vamos, senhor Haxo. Independente do que aconteça, aquele banho abriu meu apetite. Parte 2. Afora o banal cumprimento protocolar, no qual o chamou de Senhor de Quatro Corne, a rainha Calanve não trocou com o bruxo uma palavra sequer. O banquete ainda não começara, e os comensais foram chegando, cada um deles anunciado pela possante voz do arauto. A enorme mesa retangular podia acomodar mais de 40 convivas. O centro da cabeceira era ocupado por Calanthe, sentada num trono de grande espaldar, com Geralt à direita e um bardo grisalho com um alaúde chamado Drogodar à esquerda. As outras duas cadeiras à esquerda da rainha continuavam vazias. Ao longo da parte mais comprida da mesa, à direita de Geralt, acomodaram-se o Castelão Haxo, um voivoda de nome complicado e difícil de guardar, e os convidados do Principado de Atri. O soturno e calado cavaleiro Rainforn e seu tutelado, o jovem e bochechudo príncipe Willem, de 12 anos, um dos pretendentes à mão da princesa. Mais adiante estavam os multicoloridos guerreiros de Sintra e vassalos das redondezas. O barão Eilempert de Tid, anunciou o arauto. Codalec, murmurou Calanthe, dando uma cotovelada em Drogodar. Vejo que vamos nos divertir. O magro, bigodudo e ricamente vestido cavaleiro fez uma profunda reverência, mas os olhos alegres e vivos, bem como o sorriso nos lábios, desmentiam qualquer subserviência. Seja bem-vindo, senhor Cucodalec, falou a rainha em tom cerimonioso. Pelo visto, o barão era mais conhecido pelo apelido do que pelo nome de família. Estou feliz por ter vindo. E eu por ter sido convidado, declarou Cucodalec, suspirando. Com a permissão de Vossa Majestade, darei uma espiada na princesa. É muito triste viver só e abandonado.
Pare com isso, Sr. Kukodalek, respondeu Calanthe, sorrindo maliciosamente e enrolando a ponta de um de seus cachos no dedo. Sabemos muito bem que é casado. Resmungou o barão. Vossa Majestade sabe como minha esposa é fraquinha e delicada. E, com a epidemia de varíola que se alastra por aqui, sou capaz de apontar meu cinturão e minha espada contra um par de luvas furadas que estarei de luto em menos de 1 ano. Você é um coitado, Kukodalek, mas também um sortudo, disse Calanthe com um sorriso. Sua esposa realmente é muito fraquinha. Disseram-nos que na última festa da colheita, ela o flagrou com uma camponesa num monte de feno e correu com um forcado atrás de você por mais de 1 milha, mas não conseguiu alcançá-lo. Alimente-a melhor, seja mais carinhoso com ela e proteja suas costas do frio à noite. E você verá que, em menos de 1 ano, estará ótima. Kukodalek adotou um ar triste, porém não muito convincente. Compreendi a indireta. Apesar disso, posso participar do banquete? É lógico que sim, barão. A delegação de Skellig, gritou o arauto, já bastante rouco. 4 ilhéus vestidos com brilhantes casacos forrados de pele de foca e cingidos por faixas de lã quadriculadas adentraram o salão com passos firmes e másculos. Liderava-os um vigoroso guerreiro de tez morena e nariz aquilino, acompanhado de um jovem de ombros largos e rebelde cabeleira ruiva. Todos se inclinaram diante da rainha. É uma grande honra para mim, falou Calanthe, levemente enrubescida. Saudar de novo em meu castelo. Sente o seu traseiro e mantenha-se calado, Crutch. Não fosse do conhecimento público sua aversão a casamento, regozijar-me-ia com a possibilidade de ter vindo aqui para pedir a mão de minha paveta. Teria a solidão finalmente perturbado o nobre senhor? Por mais de uma vez, bela Calanthe, respondeu o moreno ilhéu, erguendo para a rainha os olhos brilhantes. No entanto, minha vida é demasiadamente perigosa para que eu possa pensar numa ligação duradoura. Não fosse isso, Paveta ainda é uma garotinha, um botão de flor que ainda não desabrochou. Mas o que, cavaleiro? Filho de peixe, peixinho é. Sorriu Ace Tursach, mostrando os dentes brancos brilhantes. Basta olhar para Vossa Majestade para saber quão bela será a princesa quando atingir a idade em que fará um guerreiro feliz. Assim, a sua mão devem aspirar os mais jovens, como o sobrinho de nosso rei Bran, o Duque Cratch and Crate, que veio para cá exatamente com esse intuito. Cratch inclinou a cabeça ruiva e ajoelhou-se sobre um joelho diante da rainha. E quem mais trouxe consigo, este? Um robusto e atarracado homem com uma barba que mais parecia uma vassoura, e uma magricela com uma gaita de folhas às costas, inclinaram-se respeitosamente e se ajoelharam ao lado de Cratch and Crate. Eis nosso valoroso druida, Missour, que, assim como eu, é amigo e conselheiro do rei Bran. E este é Draig Bondu, nosso famoso bardo. Além deles, 30 marinheiros de Skellig aguardam no pátio, nutrindo a esperança de ver, mesmo que de relance e de uma janela, a deslumbrante Calanthe de Sintra. Sentem-se, distintos convivas. O Sr. Tursach, aqui. Este acomodou-se num dos lugares vagos na cabeceira da mesa, separado da rainha apenas por uma cadeira vazia e é ocupada por Drogodar. Os demais ilhéus sentaram-se juntos, do lado esquerdo da mesa, entre o Marechal Visegerd e os 3 filhos do soberano de Strap, Murmur, Vilas e Lugamont. Praticamente todos já chegaram, disse a rainha, inclinando-se para o Marechal. Podemos começar, Visegerd. O Marechal bateu palmas, e pajens carregando travessas e cântaros encaminharam-se até a mesa, entre murmúrios de aprovação dos convivas. Calanthe quase não comia, cutucando indolentemente com um garfo de prata as iguarias servidas. Drogodar, depois de engolir algo com sofreguidão, dedilhava o alaúde. Em compensação, os outros comensais, sobretudo Cratch and Crate, atacavam leitões assados, aves, peixes e moluscos. Rainfarn de Atri
repreendeu severamente o jovem príncipe Windhelm, a ponto de dar-lhe um tapa na mão quando ele tentava alcançar uma jarra de cidra. Cucodalec, parando de roer um osso, alegrou seus vizinhos com uma perfeita imitação do grito de uma tartaruga dos charcos. O ambiente foi ficando cada vez mais alegre e os primeiros brindes cada vez menos coerentes. Calanvi ajeitou o diadema de ouro sobre os cachos dos cabelos levemente agrisalhados e virou-se para Geralt, que naquele momento estava ocupado em quebrar a carapaça de um enorme caranguejo vermelho. E então, bruxo, os convivas estão fazendo tamanha algazarra que podemos trocar discretamente algumas palavras. Comecemos por gentilezas. Alegro-me por tê-lo conhecido. A alegria é recíproca, Majestade. Agora, após as gentilezas, passemos aos assuntos concretos. Tenho um trabalho para você. Foi o que imaginei. É muito raro eu ser convidado para um banquete por pura simpatia. Talvez por você não ser um conviva interessante à mesa. Ou será que há outro motivo? Sim, há. E qual é? Somente poderei dizê-lo depois que Vossa Majestade me revelar o trabalho que tem em mente para mim. Geralt, falou a rainha, tocando com os dedos num colar de esmeraldas, cuja pedra menor tinha o tamanho de um besouro primaveril. Que tipo de trabalho você acha que se pode ter para um bruxo? Cavar um poço? Tapar um buraco no telhado? Tecer uma tapeçaria representando todas as posições que o rei Vredank e a bela Cerro testaram durante sua lua de mel? Você, melhor do que ninguém, deve saber do que se trata sua profissão. É verdade. E agora? Posso dizer o que imagino que seja? Estou curiosa. Imagino que Vossa Majestade, assim como muitos outros, está confundindo minha profissão com outra totalmente diversa. Não diga, murmurou Calanvi, que, inclinada displicentemente na direção de Drogodar e seu alaúde, parecia estar ausente e mergulhada em profundos pensamentos. E quem seriam esses muitos outros com os quais você teve a bondade de me comparar em ignorância? E que profissão tais ignorantes estariam confundindo com a sua? Majestade, respondeu calmamente Geralt. Pelo caminho até Cintra, tive a oportunidade de me encontrar com camponeses, negociantes, gnomos caseiros, caldeireiros e lenhadores. Falaram de uma tragarça que habita estas florestas numa casa sustentada por uma base trípode de pata de galinha, de uma quimera que se aninha nas montanhas, de zigópteras e escolopendromorfos. Disseram que, caso se procurasse com afinco, não seria de todo impossível encontrar uma mantícora. Uma porção de tarefas que um bruxo poderia executar sem a necessidade de se fantasiar com plumas e brasões. Você não respondeu à minha pergunta. Não tenho dúvida de que uma aliança com Skellig seja de fundamental importância para Cintra. Também é possível que haja intrigantes dispostos a impedir isso, que mereciam uma lição sem o envolvimento específico de Vossa Majestade. Assim, a melhor solução seria que tal lição lhes fosse dada pelo desconhecido Senhor de Quatro-Corne, que logo em seguida desapareceria de cena. E agora, vou responder à sua pergunta. Vossa Majestade confunde minha profissão com a de um assassino de aluguel. E os muitos outros a que me referi são os que detêm poder. Não é a primeira vez que me chamam a uma corte na qual os problemas do governante demandam rápidos golpes de espada. No entanto, nunca matei seres humanos em troca de dinheiro. Independentemente da causa, boa ou má, nunca o farei. A animação em torno da mesa aumentava na razão direta em que o conteúdo dos jarros de cerveja diminuía. O ruivo Crashencrate encontrou uma audiência simpática à sua descrição da Batalha de Twitch, no mapa que havia desenhado no tampo da mesa com o auxílio de um osso com restos de carne embebido em molho. Expunha aos gritos o plano estratégico do confronto. Cucodalec, fazendo jus ao apelido, cacarejou repentinamente como uma galinha poedeira, despertando hilaridade entre os comensais e consternação entre os serviçais, convencidos de que a ave burlara toda a vigilância e conseguira entrar no salão. Pelo visto, o destino castigou-me com um bruxo demasiadamente perspicaz. Sorriu Calanvi,
mas seus olhos estavam semicerrados e furiosos. Um bruxo que, sem uma sombra de respeito ou mesmo de simples cortesia e boa educação, desmascara minhas intrigas e meus planos mais nefastos. Mas quem sabe se o fascínio de minha beleza e o charme de minha personalidade não tenham toldado sua mente? Nunca mais faça isso, Geralt. Não se dirija dessa maneira àqueles que detêm poder. A maioria não esqueceria suas palavras. Você conhece os reis o suficiente para saber que dispõem de recursos e meios mais terríveis. Punhais, venenos, masmorras, ferros em brasa. São dezenas ou até milhares de formas pelas quais eles costumam vingar-se dos que ousam ferir-lhes o orgulho. E você nem pode imaginar, Geralt, como é fácil ferir o orgulho de um governante. Poucos são capazes de tolerar palavras do tipo não, não farei ou nunca. Isso não é tudo. Basta que você interrompa um deles quando estiver falando ou simplesmente faça um comentário qualquer para acabar com os ossos quebrados na roda. A rainha juntou as mãos brancas e delicadas e apoiou levemente nelas os lábios, fazendo uma pausa de efeito. Geralt permaneceu calado. Os reis, continuou ela, dividem as pessoas em duas categorias, aquelas às quais ordenam e aquelas às quem compram. E sabe por quê, Geralt? Porque eles acreditam piamente numa antiga crença banal, a de que qualquer um pode ser comprado. Qualquer um. É apenas uma questão de preço. Não concorda com isso? Ah, sim. Eu nem precisava perguntar. Afinal, você é um bruxo que executa uma tarefa e é remunerado por ela. Para você, o termo comprar perde a conotação desdenhosa. Também a questão do preço é óbvia em seu caso. Está diretamente ligada ao grau de dificuldade da tarefa, da maneira como ela for executada e de sua perícia. Há ainda a questão da fama, Geralt. Os contadores de histórias nas praças públicas cantam em prosa e verso os grandes feitos do bruxo de Rivia. Se metade dessas lendas for verdadeira, posso concluir tranquilamente que seu preço é muito elevado. Assim, contratar você para tarefas tão simples e banais como intrigas palacianas ou assassinatos seria jogar dinheiro fora. Tais serviços poderiam ser executados por mãos muito mais baratas que as suas. Rugiu subitamente Cocodalec, recebendo nova salva de palmas pela imitação do som de outro animal. Geralt não tinha a mais vaga ideia de que animal se tratava, mas não gostaria de se encontrar com ele. Virou a cabeça e se defrontou com o calmo e venenoso olhar esverdeado da rainha. Drogodar, com a cabeça abaixada e o rosto e o alaúde cobertos pelos longos cabelos grisalhos, dedilhava algo em seu instrumento. Ah, Geralt, disse Calanthe, impedindo com um gesto que um serviçal derramasse mais vinho em sua taça. Eu falo e você permanece calado. Estamos num banquete e todos querem se divertir. Divirta-me. Começo a sentir falta de suas valiosas observações e sagazes comentários. Além disso, caberia um ou outro elogio, uma demonstração de fidelidade ou então uma garantia de obediência, na ordem que achar mais apropriada. O que posso fazer, Majestade? Falou o bruxo. Está mais do que claro que sou um convidado pouco interessante. Não deixo de me espantar com a honra de estar sentado ao seu lado. Vossa Majestade poderia ter escolhido quem quisesse para ocupar este lugar. Bastaria lhe ordenar ou comprá-lo. Afinal, trata-se apenas de uma questão de preço. Continue, pediu Calanthe, com a cabeça inclinada para trás, os olhos semicerrados em um simulacro de sorriso. Portanto, estou honrado e orgulhoso por me encontrar ao lado da rainha Calanthe de Cintra, cuja beleza é sobrepujada apenas por sua inteligência. Também considero grande honra o fato de a rainha ter se dignado de ouvir sobre minha humilde pessoa. E com base em tal relato, não desejo aproveitar minhas aptidões para assuntos banais. No último verão, o príncipe Robarek não foi tão benévolo quanto Vossa Majestade e tentou me contratar para achar uma beldade que, cansada de seus avanços grosseiros, fugiu do baile perdendo um sapatinho.
Foi muito difícil convencê-lo de que para esse tipo de serviço ele precisava de um caçador, e não de um bruxo. A rainha escutava, com um sorriso misterioso nos lábios. Da mesma forma, outros governantes, inigualáveis a Vossa Majestade no que se tange a intelecto e perspicácia, não se furtaram de me propor tarefas banais. Na maioria das vezes, tratava-se da banal eliminação de um enteado, padrasto, madrasta, tio, tia. É praticamente impossível listar todos. Eles achavam que era uma simples questão de preço. O sorriso da rainha podia significar qualquer coisa. Assim, volto a repetir. Continuou Geralt, inclinando levemente a cabeça na direção da rainha. Que mal posso me conter de tanto orgulho por estar sentado ao lado de Vossa Majestade. E orgulho é algo que nós, bruxos, prezamos enormemente. Vossa Majestade nem pode imaginar o quanto. Certa vez, um soberano ofereceu o orgulho de um bruxo, propondo-lhe um serviço contrário à honra e ao código dos bruxos, e ainda pior, não quis tomar conhecimento da polida recusa e tentou reter o bruxo em seu castelo. Todos os que, mais tarde, comentaram o episódio foram unânimes em afirmar que aquela não fora uma das melhores ideias do soberano. Geralt, falou Calanthe, após um breve silêncio. Você se enganou. Você é um convidado muito interessante. Cucodalec, limpando a espuma de cerveja dos bigodes e da parte da frente de seu gibão, jogou a cabeça para trás e emitiu um prolongado uivo de uma loba no cio. Os cães do pátio, assim como de toda a redondeza, uivaram em resposta. Lugamonte, um dos irmãos de Strap, e desenhou um traço em volta da formação delineada por Crash and Crate. "Erro e incompetência!" exclamou. "Não era para agir dessa maneira. A cavalaria devia ter atacado aqui, neste flanco." "Pois sim," urrou o Crash and Crate, batendo com o osso na mesa e respingando molho no rosto e na túnica de seus vizinhos. "E deixar o centro desprotegido? A posição fundamental? De jeito algum. Só um cego ou alguém doente da cabeça não teria se aproveitado da situação para executar aquela manobra." "É isso mesmo!" exclamou Windhelm de Atri. "Alguém lhe perguntou algo, seu fedelho?" "Fedelho é você." "Cala a boca, se não lhe quebro este osso na cabeça." "Sente o seu traseiro e mantenha-se calado, Crutch," gritou Ace Tursach, interrompendo sua conversa com Visegird. "Basta de discussões. Drogodar, não desperdice seu talento. Definitivamente, é necessária mais concentração para apreciar o belo, embora muito baixo, som de seu alaúde. Dragbondu, pare de se empanturrar e de se embriagar. Nenhuma coisa nem outra impressionarão quem quer que seja em torno desta mesa. Encha seus foles e alegre-nos com uma autêntica canção guerreira." "Com sua permissão, distinta Calanthe." "Ai, mãezinha minha," sussurrou a rainha para Geralt, erguendo os olhos num gesto de resignação silenciosa. Apesar disso, fez um sinal afirmativo com a cabeça, sorrindo com naturalidade e gentileza. "Dragbondu?" falou Ace. "Toque para nós a canção sobre a Batalha de Chosiebus. Ao menos ela não dará razão a dúvida alguma quanto às decisões táticas de seus comandantes, nem de quem lá se cobriu de glória imortal. A saúde da heróica Calanthe de Cintra." "Viva!" urraram os convivas, esvaziando as taças e canecas. Os foles de Dragbondu emitiram um bramido ameaçador antes de explodir num horrendo gemido prolongado e soturno. Os comensais acompanharam o ritmo da canção, batendo na mesa com tudo o que estava à mão. Cucodalec olhava avidamente para o saco de pele de cabra, de certo encantado com a possibilidade de os horripilantes sons dele emitidos aumentarem seu repertório. "Chosiebus foi minha primeira batalha," explicou Calanthe, olhando para Geralt. "Embora tema despertar a indignação e o desprezo do orgulhoso bruxo, confesso-lhe que lutamos por causa de dinheiro. O inimigo incendiava os vilarejos que nos pagavam tributos, e nós, insensíveis e gananciosos, em vez de permitir que isso continuasse, partimos para um enfrentamento. Motivo banal. Batalha banal
e 3.000 cadáveres banais bicados por corvos. Mas olhe em volta. O que você vê? Em vez de se sentir envergonhada, eis-me aqui, orgulhosa como um pavão por cantarem canções ao meu respeito, mesmo que seja ao som de uma música tão horrível e bárbara. Calanthe voltou a estampar no rosto o enigmático sorriso cheio de felicidade e benevolência, e passou a erguer a taça vazia em resposta aos brindes feitos em sua homenagem. Geralt permanecia calado. Mas continuemos, falou ela, aceitando graciosamente uma coxa de fazão oferecida por Drogodar e começando a mordiscar nacos de carne. Como estava dizendo, você despertou meu interesse. Sempre me disseram que vocês bruxos eram uma casca interessante. Nunca acreditei muito nisso, mas agora acredito. Ao serem golpeados, emitem um som que atesta que foram forjados em aço, e não em excremento de passarinhos. No entanto, nada disso altera o fato de que você está aqui para realizar uma tarefa e que a executará sem se fazer de sabichão. Embora tivesse vontade de sorrir de maneira debochada e desagradável, Geralt manteve o semblante calmo, ainda sem responder. Pensei, murmurou a rainha, parecendo estar totalmente concentrada na coxa do fazão, que você fosse dizer alguma coisa, ou pelo menos dar um sorriso. Não vai? Tanto melhor. Posso considerar nosso trato fechado? Uma tarefa que não está clara. Respondeu o bruxo, seco. Não pode ser executada claramente, Majestade. E o que não está claro? Você não adivinhou tudo desde o princípio? Efetivamente, planejo uma aliança com Skellig por meio do casamento de minha filha Pavetta. Também não se enganou em sua suposição de que esses planos estão ameaçados e também em sua conjectura de que você será necessário para eliminar essa ameaça. Entretanto, sua sagacidade termina aí. O fato de você ter pensado que eu pudesse confundir sua profissão com a de um assassino de aluguel magoou-me profundamente. Quero que saiba que faço parte do seleto grupo de soberanos que sabem exatamente de que se ocupam os bruxos e para que devem ser contratados. De outro lado, se alguém mata pessoas com tanta habilidade quanto você, mesmo que não seja em troca de dinheiro, não deveria se espantar com o fato de muitas pessoas lhe atribuírem grande profissionalismo também nesse campo. Sua fama, Geralt, o precede, e ela é mais alta do que o maldito bramido de cabra de Draig Bondu. E, da mesma forma, não há nela muitas notas agradáveis. O gaiteiro, embora não pudesse ter ouvido as palavras da rainha, acabou seu concerto. Os comensais recompensaram-no com uma ovação caótica, e com ânimos renovados, concentraram-se em destruir as sobras de comida e bebida, em dissecar o desenrolar das mais diversas batalhas e em contar piadas grosseiras a respeito de mulheres. Cucodalek emitia os mais diferentes sons, e não se podia afirmar se eram imitações de animais ou alívios de seu estômago empanturrado. Eis Tursach inclinou-se sobre a mesa na direção de Calanthe. Majestade, com certeza deve haver um motivo muito sério para dedicar todo o seu tempo exclusivamente ao Senhor de Quatro Corne. Mas acredito que está mais do que na hora de alegrarmos nossos olhos com a visão da princesa Pavetta. Estamos esperando o quê? Não creio que seja para Cratch and Crate se embriagar por completo. E falta pouco para isso. Como de costume, você está certo, East. Respondeu Calanthe, sorrindo calorosamente. Geralt não deixava de se espantar com o vasto arsenal de sorrisos da rainha. É verdade que tenho assuntos importantes para discutir com o distinto Sr. Ravix. Ela continuou. Mas não se preocupe. Também lhe dedicarei bastante tempo. Só que você conhece meu princípio. Primeiro o dever, depois o prazer. Sr. Haxo, chamou, erguendo o braço e fazendo um sinal ao castelão. Haxo se levantou de imediato, fez uma reverência e, sem dizer uma palavra, subiu rapidamente as escadas, desaparecendo na escura galeria. A rainha voltou-se novamente para o bruxo. Você ouviu? Passamos tempo demais conversando. Se Pavetta já terminou de ficar se admirando no espelho, aparecerá a qualquer momento. Portanto, abra bem os ouvidos, pois não pretendo repetir. Quero obter o que planejei,
que você adivinhou em parte. Não pode haver outra solução. Quanto a você, tem duas opções: agir obedecendo a uma ordem minha. Não creio que valha a pena entrar em detalhes quanto às penalidades derivadas de uma desobediência, estando subentendido que a obediência será recompensada regiamente, ou prestar-me um serviço pago. Note que não usei a expressão posso comprá-lo, porque decidi não ferir seu orgulho de bruxo. Espero que reconheça a enorme diferença. A magnitude dessa diferença me escapou de alguma maneira. Então fique mais atento quando eu estiver falando com você. A diferença, meu caro, reside no fato de que, ao comprarmos alguém, pagamos o que queremos, enquanto aquele que presta um serviço pago define seu preço. Ficou claro? Apenas em parte. Suponhamos que eu escolha a forma de prestação de serviço pago. Nesse caso, não deveria ser informado em que consiste tal serviço? Não, não deveria. Uma ordem, sim, tem de ser concreta e inequívoca. Já um serviço pago é outra situação. O que me interessa é apenas o resultado, nada mais. Como você o atingirá é problema seu. Ao erguer a cabeça, Geralt se defrontou com o olhar penetrante de Mizowar, o druida de Skellig, sem desviar os olhos do bruxo, e parecendo imerso em pensamentos, esfarelava um pedaço de pão entre os dedos, deixando cair as migalhas sobre a mesa. Geralt abaixou a vista. Diante dele, vermelhos da carapaça de um crustáceo moviam-se rapidamente como formigas. Formavam runas. As runas se juntaram por um momento, formando uma palavra, uma pergunta. Mizowar aguardava, sem desgrudar os olhos dele. Geralt fez quase um imperceptível movimento com a cabeça. O druida abaixou as pálpebras e, com o rosto impassível, recolheu as migalhas da mesa. Nobres senhores, anunciou o arauto. Paveta de Cintra. Os convidados se calaram, virando a cabeça na direção da escadaria. Precedida pelo castelão e por um pajem vestido com um gibão escarlate, a princesa descia as escadas devagar, com a cabeça abaixada. Seus cabelos eram da mesma cor acinzentada que os da mãe, mas estavam entrelaçados em duas longas tranças que lhe chegavam à cintura, com exceção de um delicado diadema com uma pedra preciosa belamente lapidada e um cinto formado por pequenos elos de ouro cingido com um longo vestido azul prateado. Paveta não portava outros adornos. Escoltada pelo pajem, pelo arauto, pelo castelão e por Visegird, a princesa ocupou a cadeira vaga entre Drogodar e Ace Tuinsut. O guerreiro insular imediatamente encheu sua taça, entregando-a com uma conversa. Geralt notou que ela respondia apenas com monossílabos, mantendo os olhos sempre abaixados, cobertos pelos longos cílios, mesmo durante os diversos brindes erguidos em sua homenagem das várias partes da mesa. Era evidente que sua beleza causara profunda impressão nos convidados. Cratch and Crate parou de esbravejar e, boquiaberto, ficou olhando para ela, esquecendo-se até da caneca de cerveja. Windhelm de Atri devorava a princesa com o olhar, corando com toda a gama de tons de vermelho, como se apenas alguns grãos de areia na ampulheta o separassem da noite de núpcias. Cucodalek e os 3 irmãos de Strapt também estudavam com atenção altamente suspeita o delicado rosto da jovem. E então, indagou baixinho Calanthe, claramente feliz com o efeito causado pela filha. O que me diz, Geralt? A menina saiu à mãe, sem falsa modéstia. Chega a me dar pena de ter que entregá-la a Cratch, aquele ruivo insosso. Minha única esperança é esse garoto crescer e se transformar em alguém com a classe de Ace Tuinsut. Afinal, são do mesmo sangue. Está me ouvindo, Geralt? Cintra precisa firmar uma aliança com Skellig, porque assim demanda o interesse do Estado. Minha filha deve se casar com o homem certo, e é exatamente isso que você tem de me garantir.
E cabe-me a mim garantir uma coisa dessas? Não basta o desejo de Vossa Majestade? A questão pode adquirir um rumo que não bastará. E o que poderia ser mais forte do que o desejo de Vossa Majestade? O destino? Ah, quer dizer que eu, um pobre bruxo, devo enfrentar um destino mais poderoso do que um desejo real. Um bruxo lutando contra o destino. Quanta ironia! O que há de irônico nisso? Não vem ao caso. Tudo indica que a tarefa que Vossa Majestade requer de mim beira o impossível. Caso beirasse o possível, falou lentamente a rainha, eu poderia realizá-la sozinha, sem precisar do famoso Geralt de Rivia. Pare de bancar o manhoso. Tudo pode ser resolvido. É apenas uma questão de preço. Com todos os diabos, os bruxos devem ter uma tabela tarifária com o valor a ser cobrado por algo que beira o impossível. E imagino que seja bastante elevado. Cumpra a tarefa e eu lhe darei o que você pedir. O que Vossa Majestade acabou de dizer? Que lhe darei aquilo que você pedir. Não gosto quando alguém me ordena repetir. Pergunto-me se você, bruxo, sempre se esforça tanto para antagonizar seu contratante como tem se esforçado comigo antes de aceitar um trabalho. O tempo urge. Responda de uma vez. Sim ou não? Sim. Muito bem, Geralt. Suas respostas estão ficando bastante próximas das ideais. Cada vez mais se parecem com as que espero ouvir quando faço uma pergunta. E agora, estenda discretamente seu braço esquerdo e tateie a parte de trás do encosto de meu trono. Geralt enfiou a mão debaixo do pano azul dourado. Quase imediatamente seus dedos tocaram em uma espada presa ao encosto coberto de ouro. Uma espada que ele conhecia muito bem. Majestade, falou baixinho, deixando de lado tudo o que falei sobre matar seres humanos, espero que tenha consciência de que apenas uma espada não será capaz de derrotar o destino. Tenho, respondeu Calanthe. É necessário também um bruxo para empunhá-la. Como você pode constatar, já providenciei essa parte. Majestade. Nem mais uma palavra, Geralt. Já conspiramos demais. Estão olhando para nós e este está ficando aborrecido. Converse um pouco com o castelão, coma e beba algo, mas sem exagero. Quero você atento e com a mão firme. Geralt obedeceu. A rainha juntou-se à conversação mantida por Este, Visegerd e Misowar, com a silenciosa e sonolenta participação de Pavetta. Drogodar deixou de lado o alaúde e tratou de recuperar o tempo de comilança perdido. Haxo mantinha-se calado. O voivoda, de um nome difícil de guardar, que pelo visto ouvira alguns comentários sobre problemas enfrentados por Quatro-Corne, indagou polidamente se as éguas pariam bem, ao que Geralt respondeu que sim, muito melhor que os garanhões. Não soube avaliar se sua piada foi bem aceita, mas o voivoda não fez mais pergunta alguma. Os olhos de Misowar continuavam procurando manter contato com os do bruxo, porém as migalhas não voltaram a se mover sobre o tampo da mesa. Crash and Crate estava ficando cada vez mais íntimo de dois dos irmãos de Strap. O terceiro, o mais jovem, estava quase em coma alcoólico depois de tentar acompanhar o ritmo de beber de Dragbondu, enquanto o poeta parecia ter saído totalmente ileso da contenda. Na outra extremidade da mesa, os mais jovens e menos importantes dignitários, bastante alegres, entoavam desafinados uma conhecida canção sobre um cabrito cornudo e uma vingativa vovozinha desprovida de senso de humor. Um pajem de cabelos encaracolados e o capitão da guarda real, ambos com trajes nas cores azul e dourado de Cintra, aproximaram-se apressadamente de Visegerd. O marechal ouviu-os com o senho franzido. Ergueu-se e, aproximando-se do trono, inclinou-se e sussurrou algo no ouvido da rainha. Calanthe lançou uma olhadela para Geralt e respondeu ao marechal com uma só palavra. Visegerd inclinou-se ainda mais e sussurrou novamente.
A rainha olhou para ele de modo severo e, sem dizer mais nada, bateu com a palma da mão no braço do trono. O marechal fez uma reverência e repetiu a ordem real ao capitão da guarda. Geralt não conseguiu ouvir, mas notou que Miss Olwar ajeitou-se na cadeira e olhou para a paveta. A princesa permanecia sentada imóvel, com a cabeça abaixada. No salão ecoaram fortes passadas com sons metálicos que puderam ser claramente ouvidos apesar da reinante algazarra. Todos se calaram, erguendo e virando a cabeça. A figura que se aproximava estava metida numa armadura feita de uma combinação de chapas metálicas com couro encerado. Um protuberante, granuloso e multifacetado peitoral esmaltado em negro e azul sobrepunha-se parcialmente a uma espécie de avental segmentado e curto que protegia as coxas. As couraçadas ombreiras estavam cobertas de pontas de aço afiadas como espinhos, e o elmo, com viseira gradeada, tinha o formato do focinho de um cachorro, também cheio de aguilhões, como a casca de uma castanha. Com estrondo e rangidos metálicos, o estranho visitante aproximou-se da mesa e parou imóvel diante do trono. Insigne rainha, nobres cavaleiros, falou o recém-chegado através da viseira, executando uma reverência desajeitada. Perdoem-me por perturbar seu banquete festivo. Sou ouriço de Erlenwald. Seja bem-vindo, ouriço de Erlenwald, disse lentamente Calanvi. E sente-se à nossa mesa. Em Cintra, sempre acolhemos com prazer qualquer visitante. Agradeço a vossa majestade, respondeu o ouriço de Erlenwald, inclinando-se mais uma vez e batendo no peito com o punho enfiado numa luva de aço. Mas não vim a Cintra como visitante, e sim para resolver um assunto muito importante, que não pode ser adiado. Com a permissão de vossa majestade, vou expô-lo imediatamente, evitando assim desperdiçar seu precioso tempo. Ouriço de Erlenwald, falou rispidamente a rainha. Sua muito louvável preocupação com nosso tempo não pode justificar a falta de respeito ao falar comigo de trás de uma treliça metálica. Portanto, tire o elmo. Estamos dispostos a perder o tempo que você precisar para isso. Com a permissão de vossa majestade, por ora meu rosto tem de ficar oculto. Sussurros de desagrado percorreram pelos presentes, reforçados aqui e ali por um palavrão dito entre os dentes. Miss Olwar abaixou a cabeça e mexeu os lábios sem emitir um som. O bruxo sentiu o feitiço agitar seu medalhão, eletrizando por um breve segundo o ambiente. Calanvi olhava para o ouriço com os olhos semicerrados, tamborilando os dedos nervosamente nos braços do trono. Muito bem. Dou-lhe minha permissão, disse por fim, querendo crer que a razão de sua atitude é de fato muito importante. Assim, conte-nos o que o traz aqui, ouriço sem rosto. Agradeço a permissão, falou o recém-chegado. No entanto, não podendo suportar a acusação de falta de respeito para com vossa majestade, desejo esclarecer que se trata de um juramento de cavaleiro. Estou proibido de revelar meu rosto antes do soar da meia-noite. A rainha fez um gesto desleixado com a mão, indicando que aceitava a explicação. Ouriço deu um passo à frente, fazendo ranger a armadura de pontas aguçadas. Há exatamente 15 anos, anunciou, o marido de vossa majestade, o rei Rogner, perdeu-se numa caçada em Erlenwald. Vagando pela floresta, caiu do cavalo num barranco e quebrou a perna. Jazendo no fundo do desfiladeiro, gritou por ajuda, mas apenas lhe responderam o silvo de serpentes e o uivo dos lobisomens que se aproximavam. Teria perecido inevitavelmente caso não tivesse sido socorrido. Sei que foi assim, confirmou a rainha. E, se você também sabe disso, imagino que foi você quem lhe prestou socorro. Sim, foi exclusivamente graças a mim que ele pôde retornar são e salvo a seu castelo e a vossa majestade. O que significa que devo lhe ser grata, ouriço de Erlenwald. E quero que saiba que minha gratidão não é diminuída pelo fato de Rogner, o senhor de meu coração e de meu leito, já ter partido deste mundo.
Gostaria de saber de que maneira poderei demonstrar minha gratidão. No entanto, temo que, para um cavaleiro andante que faz juramentos de cavaleiro e que conduz todos os seus atos de acordo com os cânones da cavalaria, tal pergunta possa soar ofensiva. Tenho a convicção, porém, de que sua ajuda foi desinteressada. Vossa Majestade sabe muito bem que não foi desinteressada, assim como sabe que vim aqui em busca da recompensa prometida pelo rei por ter lhe salvo a vida. Ah, é? Calanvi sorriu, mas em seus olhos brilhavam perigosas chamas esverdeadas. Quer dizer que você encontrou o rei caído no fundo de um desfiladeiro. Ele estava desarmado, ferido e exposto à sanha de víboras e monstros, e você resolveu ajudá-lo somente depois de ele lhe prometer uma recompensa? E se ele não quisesse ou não pudesse prometer uma recompensa, o que teria feito? Você o abandonaria? E eu até hoje não saberia onde repousariam seus ossos? Sem dúvida alguma, sua atitude naquele momento deve ter sido regida por um muito estranho voto de cavaleiro andante. O murmúrio entre os convivas cresceu consideravelmente. E hoje você resolveu vir buscar sua recompensa, ouriço. Continuou a rainha, sorrindo de maneira cada vez mais ameaçadora. Após 15 anos? Você andou calculando os juros acumulados nesse tempo todo sobre o valor que lhe foi prometido? Não estamos num banco de gnomos, ouriço. Você afirma que Rogner lhe prometeu uma recompensa. Vai ser muito difícil convocá-lo para que ele lhe pague. Será muito mais simples despachar você ao encontro dele, para o outro mundo. Ali vocês poderão chegar a um acordo sobre quem deve a quem. Amei por demais meu marido, ouriço, para deixar de pensar que poderia tê-lo perdido há 15 anos, caso ele não tivesse concordado com negociar com você. Caso ele não tivesse concordado negociar com você. Tais pensamentos despertam em mim sentimentos não muito simpáticos à sua pessoa. Você se dá conta, seu intruso mascarado, de que nesse instante, aqui em Cintra, em meu castelo e em meu poder, você está tão indefeso quanto esteve Rogner no desfiladeiro? O que tem a me propor? Que tipo de recompensa você me dará para que lhe prometa que sairá vivo daqui? O bruxo captou o claramente preocupado olhar de Misogor, meneou de leve a cabeça e ergueu as sobrancelhas, numa muda indagação. O druida também meneou a cabeça num quase imperceptível sinal de negação e com a barba apontou para o ouriço. Geralt não estava convencido. As palavras de Vossa Majestade, respondeu o ouriço, foram calculadas para me assustar, além de despertar a raiva dos distintos cavaleiros aqui presentes e o desprezo de Pavetta. Mas, acima de tudo, elas não representam a verdade, e Vossa Majestade sabe muito bem. Em outras palavras, minto como um cão, retrucou Calanvi com um esgar desagradável. Vossa Majestade sabe muito bem, continuou calmamente o recém-chegado, o que se passou em Erlenwald naquela época. Sabe que o rei Rogner, de livre e espontânea vontade, jurou me dar qualquer coisa que eu pedisse. Convoco todos aqui presentes para testemunhar o que vou declarar. Quando o rei, já fora de perigo e de volta ao seu séquito, indagou mais uma vez o que eu queria, dei-lhe a resposta. Pedi-lhe que me prometesse dar aquilo que encontraria ao retornar à casa, algo do qual ele não tinha conhecimento e que não esperava. O rei me jurou que assim seria feito. E, ao retornar ao castelo, encontrou Vossa Majestade dando à luz a uma menina. Sim, rainha. Esperei por esses 15 longos anos, e os juros de minha recompensa foram crescendo. Hoje, ao olhar para a bela Pavetta, constato que valeu a pena esperar. Distintos cavaleiros, alguns de vocês vieram a Cintra para pleitear a mão de Pavetta, pois sinto informá-los de que vieram à toa. Pelo poder do juramento real, Pavetta pertence a mim desde o dia de seu nascimento. Uma onda de exclamações emanou dos presentes. Uns gritavam, outros praguejavam,
Outros ainda batiam com os punhos cerrados na mesa, derrubando pratos e jarros. Lugamonte de Strap arrancou uma faca espetada na coxa de um carneiro assado e ficou brandindo-a no ar. Cratch and Crate, meio agachado, tentava arrancar uma tábua do suporte da mesa. Isso é inaceitável! Gritou Visegard. Que provas você tem? Queremos provas! O rosto da rainha. Vociferou o ouriço, apontando para Calanthe com a mão enfiada na luva de aço. É a mais eloquente das provas. Pavetta permanecia sentada imóvel, sem erguer a cabeça. O ar estava ficando espesso de maneira muito estranha. O medalhão do bruxo agitava-se violentamente por baixo da túnica. Geralt viu a rainha fazer um gesto para um dos pajens postado atrás do trono e sussurrar-lhe uma ordem no ouvido. Não conseguiu ouvir, mas ficou intrigado com o ar de espanto no rosto do garoto e com a necessidade de a ordem ser repetida. O pajem correu na direção da porta de saída. A agitação em torno da mesa não cessava. Ace Tuirsut virou-se para a rainha. Calanthe, falou calmo. É verdade o que ele está dizendo? Mesmo que fosse, respondeu ela, mordendo os lábios e puxando nervosamente a borda do xale esmeraldino que lhe cobria os ombros. Que diferença faria? Se ele está falando a verdade, observou Este, franzindo o senho, a promessa tem de ser cumprida. Ah, é? Devo entender, indagou soturnamente Ilhéu, que você trata todas as promessas de maneira superficial, inclusive as que ficaram profundamente gravadas em minha memória? Geralt, que jamais imaginara ver Calanthe enrubescida, com os olhos marejados e com os lábios trêmulos, ficou surpreso. Este, sussurrou ela. Isto é diferente. Será mesmo? Ah, seu filho de uma cadela! Gritou inesperadamente Cratch and Crate, erguendo-se de um pulo. O último paspalhão que afirmou que fiz algo à toa acabou destroçado pelos caranguejos no fundo de uma bainha de Alenquer. Não vim de Skellig até aqui para voltar de mãos abanando. Apareceu um concorrente, um vagabundo sem eira nem beira. Ei, alguém traga minha espada e entregue uma a esse palhaço. Dá pra calar a boca, Já Cratch. vamos ver quem... Falou sarcasticamente Este, apoiando os punhos no tampo da mesa. Drag Bondu, faço o responsável pelo comportamento do sobrinho do rei. E você pretende silenciar-me também, Tuirsut? Exclamou Reinfarn de Atri, levantando-se da cadeira. Quem ousará me deter de lavar com sangue a falta de respeito demonstrada para com meu príncipe e seu filho, Windhelm, o único dos presentes digno da mão e do leito de Pavetta? Tragam as espadas! Vou demonstrar aqui e agora a esse ouriço, ou como for que seja chamado, de que modo nós, os orgulhosos habitantes de Atri, vingamos tais ofensas. Gostaria de saber se há alguém ou algo capaz de refrear meu intento. Sim, há. O respeito por boas maneiras. Respondeu calmamente Ace Tuirsut. Não cabe aqui causar tumulto, nem desafiar quem quer que seja sem a autorização da dona desta casa. Afinal, estamos na sala do trono de Cintra ou numa taberna na qual se pode meter a mão na cara ou esfaquear alguém ao seu bel prazer. Todos voltaram a gritar, cada um com mais força, até silenciarem por completo ao ouvir o enfurecido bramido de um bisão furibundo. Sim, falou Cucodalek, pigarreando e levantando-se da cadeira. Este se enganou. Isso aqui nem parece uma taberna, mas um jardim zoológico, no qual um bisão se sentiria à vontade. Distinta Calanthe, permita-me expressar o meu ponto de vista sobre o problema com o qual nos defrontamos. Pelo que vejo, são muitos os que têm os mais divergentes pontos de vista sobre o problema em pauta e os expressam mesmo sem ter pedido minha permissão. Respondeu Calanthe.
O que me causa espécie é a falta de interesse em saber qual é o meu ponto de vista. Pois saibam que é mais provável este castelo desabar sobre minha cabeça do que eu entregar paveta a esse tipo bizarro. Não tenho a mínima intenção. O juramento de Rogner. Começou Ouriço, mas a rainha interrompeu-o imediatamente, batendo na mesa com uma taça de ouro. O juramento de Rogner significa para mim o mesmo que a neve do inverno passado. Quanto a você, Ouriço, ainda não me decidi se permitirei a Crash ou a Rogner que o enfrente num duelo ou simplesmente mandarei enforcá-lo. Ao me interromper quando estou falando, você influencia de modo significativo minha decisão. Ao olhar em volta, Geralt, cada vez mais perturbado com o alvoroço de seu medalhão, cruzou com os olhos de Paveta, verdes esmeraldas como os da mãe. A princesa já não os ocultava debaixo dos longos cílios. Dirigia-os ora para Mizolwor, ora para Geralt, sem se importar com outras pessoas. Mizolwor agitava-se encolhido sobre a cadeira, murmurando algo inaudível. Cucodalec, ainda de pé, pigarreou alto. Pode falar, disse a rainha, mas seja preciso e breve. Obrigado, majestade. Venerável Calanve e bravos cavaleiros. Com efeito, Ouriço de Erlenwald fez um pedido fora do comum ao rei Rogner, quando este declarou que atenderia a qualquer desejo seu. Por outro lado, não devemos fingir que nunca ouvimos falar de pedidos semelhantes na tão antiga quanto a humanidade lei da surpresa. Do preço a que tem direito de demandar aquele que salva a vida de alguém que se encontra numa situação aparentemente desesperadora. Você me dará a primeira coisa que lhe desejar boas-vindas quando chegar. Vocês dirão que tal coisa poderia ser um cachorro, o alabardeiro do portão do castelo, ou até mesmo uma sogra ansiosa para passar uma descompostura no genro que retorna à casa. Ou então, você me dará aquilo que encontrar em casa. Algo que não esperava. Após uma longa viagem e um retorno inesperado, meus senhores, na maior parte das vezes, tal imprevisto costuma ser uma amante no leito da esposa. Mas em outros casos trata-se de uma criança. Uma criança marcada pelo destino. Diga logo aonde quer chegar, Cucodalec. Irritou-se Calanve, franzindo o senho. Pois não, majestade. Meus senhores, vocês nunca ouviram falar de crianças marcadas pelo destino? Do lendário herói Zatret Voruta, entregue aos gnomos por ter sido o que seu pai viu primeiro ao retornar à fortaleza. E de Dai, o louco, que exigiu de um viajante que lhe entregasse o que deixara em casa e cuja existência não sabia. A surpresa foi o famoso Supre, que anos mais tarde livrou Dai de uma maldição que pesava sobre ele. Lembrem-se também de Zivelena, que se tornou rainha de Metina graças ao gnomo Reuplusstelt, a quem prometeu entregar seu primogênito. Zivelena não cumpriu a promessa quando Reuplusstelt foi buscar sua recompensa, obrigando-o a fugir com feitiços. Pouco tempo depois, tanto ela como a criança morreram de peste negra. Não se brinca impunemente com o destino. Não me meta medo, Cucodalec, falou Calanve, fazendo uma careta. É quase meia-noite, a hora dos fantasmas. Você se lembra de mais algumas lendas de sua indubitável sofrida infância? Se não, sente-se e fique calado. Rogo que Vossa Majestade me permita ficar mais um pouco de pé, respondeu o barão, torcendo o comprido bigode. Gostaria de lembrar-lhe de mais uma lenda, antiga e já esquecida, mas que certamente todos nós ouvimos em nossa infância sofrida. Nessa lenda, os reis cumpriam suas promessas. Quanto a nós, pobres vassalos, a única coisa que nos une aos monarcas é a força de sua palavra. É nela que se baseiam os tratados, as alianças, nossos privilégios e nossos feudos. E então, devemos colocar tudo isso em dúvida? Duvidar da inviolabilidade da palavra real?
chegar a ponto de ela significar tanto quanto a neve do ano anterior. Efetivamente, meus senhores, se for assim, então aguarda-nos uma velhice ainda mais difícil que a infância. Afinal, você está do lado de quem, Kukodalek? Exclamou Reinfarn de Atri. Silêncio! Deixem-no falar. Esse cacarejador de meia tigela insulta sua majestade. O Barão de Tig está certo. Silêncio! Falou repentinamente Calanthe, levantando-se. Deixem-no terminar. Agradeço profundamente. Inclinou-se Kukodalek. Mas já terminei. O salão ficou em silêncio, contrastando com a comoção causada pelas palavras do barão. Calanthe continuava de pé. Geralt achou que ninguém notara o tremor de sua mão quando ela enxugou a testa. Meus senhores, disse finalmente, creio que lhes devo uma explicação. Sim, esse ouriço está dizendo a verdade. Rogner realmente lhe prometeu aquilo que não esperava. Nosso saudoso rei parece ter sido um ignorante em assuntos femininos e não sabia contar até 9. E me revelou essa história apenas no leito de morte. Porque sabia muito bem o que eu lhe faria caso tivesse confessado antes sua promessa. Ele sabia do que seria capaz uma mãe de cujo filho se dispõe com tamanho desleixo. Os cavaleiros e os magnatas permaneceram calados. Ouriço continuava imóvel, como uma espinhosa estátua metálica. Quanto a Kukodalek, retomou Calanthe, o que posso dizer? Lembrou-me de que não sou mãe, mas rainha. Diante disso, convocarei amanhã o Conselho de Ministros. Sintra não é uma tirania. O Conselho discutirá se o juramento do falecido rei pode prevalecer ao destino da sucessora do trono. Vai decidir se ela e o trono de Sintra devem ser entregues a esse vagabundo ou agir de acordo com os interesses maiores do reino. Calanthe silenciou por um momento, olhando de soslaio para Geralt. No que se refere aos distintos cavaleiros que vieram a Sintra com a esperança de conseguir a mão da princesa, só me resta expressar meu pesar pelo desrespeito e desonra aos quais foram aqui submetidos. Não posso ser culpada por eles terem sido tão ridicularizados. No meio do murmúrio que percorreu a mesa, o bruxo captou o sussurro de Ace Tursat. Por todos os deuses do mar, isso não está certo. É um evidente convite a um derramamento de sangue. Calanthe, você simplesmente os está assolando. Cale-se, Ace. Sibilou a rainha, a não ser que queira me ver furiosa de verdade. Os olhos negros de Mizorwr brilharam quando ele os apontou para Reinfarn de Atri, que estava prestes a se levantar com um semblante sombrio. Geralt reagiu de imediato, erguendo-se antes dele e propositalmente derrubando a cadeira com estrondo. Talvez não seja necessário convocar o conselho. Falou em alto e bom som. Todos se calaram, olhando espantados para ele. Geralt sentiu sobre si os olhos esmeraldinos de Pavetta, o olhar de ouriço detrás da viseira do elmo e, acima de tudo, a força crescente como uma onda, parecendo solidificar-se no ar. Via como, sob o efeito daquela força, a fumaça das tochas e das lamparinas começava a adquirir formas fantasmagóricas. Sabia que Mizorwr também vira aquilo, assim como sabia que eles eram os únicos a notar tal fenômeno. Eu disse, repetiu calmamente, que talvez não seja necessário convocar o conselho. Você sabe o que tenho em mente, ouriço de Ellenwald? O espinhento guerreiro deu 2 passos à frente. Sei, respondeu surdamente detrás da viseira do elmo. Só um tolo não saberia. Ouvi o que disse há pouco a bondosa e nobre rainha Calanthe. Ela encontrou um excelente meio de se livrar de mim. Aceito o seu desafio,
desconhecido guerreiro. Não me lembro de tê-lo desafiado. Retrucou Geralt. Não tenho a intenção de duelar consigo, ouriço de Ellenwald. Geralt! Exclamou Calanthe, retorcendo os lábios e esquecendo-se de intitular o bruxo de Nobre Havix. Não estique demasiadamente a corda. Não teste o limite de minha paciência. Nem o meu, acrescentou Reinfarm, ameaçador. Crashancrate apenas rosnou. Ace Tursach mostrou-lhe o punho fechado a título de admoestação. Mas Cratch rosnou ainda mais alto. Todos ouviram. Falou Geralt. O discurso do Barão de Tig, no qual ele mencionou famosos heróis tirados de seus pais por força de juramentos semelhantes ao que o ouriço obteve do rei Rogner. No entanto, ninguém se indagou por qual motivo, com qual intenção alguém exige um juramento de tal teor. Você sabe a resposta, ouriço de Erlenwald. Um juramento desses é capaz de criar um forte e indissolúvel laço entre quem o demanda e seu objeto. Ou seja, a criança surpresa. Uma criança dessas, escolhida pela sorte cega, pode ser predestinada a grandes feitos. Ela pode desempenhar papel muito importante na vida daquele a quem o destino venha a unir. E foi exatamente por isso que você, ouriço, pediu a Rogner a recompensa que veio hoje buscar. Você não almeja o trono de Cintra. Você quer a princesa. É exatamente como está dizendo, cavaleiro desconhecido. Riu ruidosamente ouriço. É exatamente isso que quero. Entregue-me aquela que é meu destino. Isso, disse Geralt. É algo que ainda terá de ser comprovado. Você ousa duvidar? Depois de a rainha ter confirmado a veracidade de minhas palavras? Depois do que você mesmo acabou de dizer? Sim, porque você não nos contou tudo. Rogner, caro ouriço, conhecia bem o poder da lei da surpresa e a gravidade do juramento que prestou. E ele o prestou porque sabia que a lei e os costumes protegem juramentos desse tipo, assegurando que sejam cumpridos quando confirmados pela força do destino. Assim eu afirmo, ouriço, que por enquanto você não tem nenhum direito à princesa e que somente adquirirá quando... Quando o quê? Quando a princesa concordar em partir com você. É isso que consta na lei da surpresa. É a concordância da criança, e não a dos pais, que confirma o juramento e comprova que ela realmente nasceu à sombra do destino. E você veio para cá somente depois de 15 anos, ouriço, porque foi essa a condição que o rei Rogner introduziu em sua promessa. Quem é você? Sou Geralt de Rivia. E quem é você, Geralt de Rivia, para intitular-se oráculo na área de costumes e leis? Ele conhece a lei da surpresa melhor do que qualquer um, falou Mizowar, porque ela foi aplicada a seu caso. Ele foi levado de casa por ser aquele que o pai não esperava encontrar em seu retorno, por ter sido predestinado a outras coisas e pela força do destino tornou-se o que é. E o que ele é? Um bruxo. No silêncio que se seguiu, o sino da casa da guarda soou soturnamente, anunciando meia-noite. Todos estremeceram e ergueram a cabeça. Mizowar olhou para Geralt, fazendo uma careta de profundo espanto. Mas entre todos, quem mais estremeceu foi ouriço. As mãos cobertas por luvas de aço caíram inertes ao longo do corpo e o espinhento elmo balançou-se hesitantemente. A estranha e desconhecida força que preenchia o salão como uma neblina grisalha ficou mais densa. É verdade, falou Calanthe. O aqui presente Geralt de Rivia é um bruxo. Sua profissão é digna de respeito e consideração. Ele se sacrificou para nos proteger dos monstros e pesadelos criados pela noite e pelas ocultas forças sinistras.
É ele quem mata os seres fantásticos e os monstros que nos espreitam nas florestas, bem como os que ousam adentrar em nossas residências. Ouriço permaneceu calado. Portanto, continuou a rainha, erguendo a mão cheia de anéis, que se respeite a lei e que se concretize a promessa cujo cumprimento você exige, Ouriço de Erlenwold. Já é meia-noite. Você não está mais preso a seu juramento de cavaleiro e pode tirar o elmo. Antes de minha filha expressar seu desejo e decidir seu destino, nada mais justo que ela lhe veja o rosto. Aliás, todos nós gostaríamos de vê-lo. Ouriço de Erlenwold ergueu lentamente a mão blindada, desatou o fecho do elmo, tirou-o da cabeça e o arremessou com um estrondo no chão. Alguém gritou, outro praguejou e o outro ainda aspirou o ar sibilando com dificuldade. No rosto da rainha desenhou-se um perverso sorriso, um terrível e cruel sorriso de triunfo. Por cima do largo e semicircular peitoral de aço, parecendo botões negros, fitavam os presentes 2 olhos esbugalhados, dispostos nas laterais de um rombudo e alongado focinho, com longas presas pontudas e pelos ruivos. A cabeça e a nuca da criatura, parada no centro do salão, eram cobertas de curtos espinhos cinzentos em constante movimento. Eis minha aparência, falou a criatura. Algo que você, Calanvi, sabia muito bem. Rogner, ao lhe contar o acidente que sofrera em Erlenwold, não poderia deixar de mencionar como era aquele a quem devia a vida e a quem, apesar disso, fizera tal promessa. Você se preparou muito bem para minha chegada, rainha. Sua desdenhosa e aviltante recusa em cumprir a palavra do rei foi repudiada até mesmo por seus vassalos. Quando sua tentativa de atiçar contra mim os outros pretendentes falhou, ainda se valeu de um bruxo assassino de reserva, sentado à sua direita. Por fim, um banal e rasteiro embuste. Você quis me humilhar, Calanthe, pois saiba que acabou humilhando a si mesma. Basta! Gritou a rainha, levantando-se e apoiando o punho cerrado no quadril. Vamos acabar com isso de uma vez. Pavetta, você está vendo quem... mais precisamente o que está diante de nós reivindicando sua mão? De acordo com os cânones da lei da surpresa e o costume secular, cabe a você a decisão final. Portanto, fale. Basta apenas pronunciar uma só palavra. Se disser sim, você se tornará a propriedade, um butim deste monstro. Se disser não, nunca mais terá que vê-lo. A força que pulsava no salão premia as têmporas de Geralt com um aperto férreo. Zumbia em seus ouvidos e eriçava seus cabelos. O bruxo olhava para as falanges dos dedos de Misolwar, contraídas na beira do tampo da mesa, para o fino filete de suor escorrendo pela face da rainha e para as migalhas de pão espalhadas na mesa, que se moviam como vermes formando runas, desfazendo-se e voltando a se agrupar, deixando um claro aviso. Cuidado. Pavetta, responda! Repetiu Calanvi. Você quer partir com essa criatura? Pavetta ergueu a cabeça. Sim. A força que preenchia o salão retumbou surdamente pela abóbada. Ninguém, absolutamente ninguém, emitiu som algum. Calanvi desabou devagar, muito devagar, no trono. Seu rosto estava desprovido de qualquer expressão. Todos ouviram. No meio do silêncio sepulcral, ouviu-se a calma voz de Ouriço. Inclusive você, Calanvi. E você, bruxo ganancioso e assassino de aluguel. Meus direitos foram ratificados. A verdade e o destino triunfaram sobre a mentira e as artimanhas. O que lhes restou, nobre rainha e bruxo disfarçado? O frio aço? Ninguém respondeu. Meu maior desejo, continuou Ouriço, agitando os espinhos pontudos e as cerdas do focinho, seria partir desse lugar com Pavetta o mais rápido possível. No entanto,
Não posso me negar um prazer todo especial. O de você, Calanthe, trazer sua filha até aqui e colocar sua mão sobre a minha. Calanthe girou lentamente a cabeça na direção do bruxo. Seus olhos emitiram uma ordem. Geralt não se moveu, sentindo e vendo a força suspensa no ar, concentrando-se nele. Apenas nele. Então compreendeu. Os olhos da rainha se semicerraram e seus lábios começaram a tremer. O quê? O que você disse? Urrou repentinamente Cratchit Crate, erguendo-se de um pulo. A delicada mão de Pavetta sobre a desse monstro? A princesa com essa criatura fedorenta? Com esse focinho de porco? E pensar que eu quis lutar com ele como um cavaleiro. Fez-lhe coro Reinfarn. Com esse espantalho, esse animal. Deixem que os cães se ocupem dele. Os cães! Guardas! Berrou Calanthe. Depois, tudo se passou numa velocidade espantosa. Cratchit Crate derrubou com estrondo uma cadeira e agarrou uma faca da mesa. Obedecendo a uma ordem de Est, o poeta Dragon Bondu desferiu-lhe um violento golpe com sua gaita de foles. Crash desabou sobre a mesa, entre uma travessa de esturjão num molho acinzentado e as roídas costelas que sobraram de um javali assado. Reinfarn correu na direção de Ouriço, fazendo brilhar o aço de um estilete que tirara da manga. Cucodalek deu um pontapé num tamborete, atirando-o em seu caminho. Reinfarn conseguiu pular por cima do obstáculo, mas o pequeno instante de distração bastou para o ouriço desviar-se agilmente, derrubando o tutor do príncipe Wilhelm com um possante golpe do punho couraçado. Cucodalek logo se atirou sobre ele, a fim de se apossar de seu estilete, no que foi impedido pelo príncipe Wilhelm, que se agarrou à sua coxa como um cão de caça. Diversos guardas armados com alabardas e gládios entraram correndo no salão. Calanthe, ereta e ameaçadora, apontou para o ouriço com um brusco gesto de comando. Pavetta começou a gritar e Ace Tursat a praguejar. A essa altura, todos estavam de pé, sem saber ao certo o que fazer. Matem-no! Ordenou a rainha. Ouriço, bufando furiosamente e arreganhando as presas, virou-se para enfrentar os guardas. Estava desarmado, mas sua armadura de aço evitou que fosse perfurado pela ponta das alabardas. O impacto, no entanto, o projetou para trás, diretamente sobre Reinfarn, que acabava de se erguer e conseguiu imobilizá-lo, agarrando-o pelas pernas. O ouriço soltou um berro e, com as proteções dos antebraços, aparava os golpes dos gládios desferidos sobre sua cabeça. Reinfarn tentou atingi-lo com o estilete, porém a lâmina resvalou no peitoral de aço. Os guardas, cruzando as alabardas, empurraram o ouriço contra a parede, e Reinfarn, pendurado em seu cinturão, conseguiu encontrar uma fresta na armadura e enfiar nela a lâmina de seu punhal. Ouriço encolheu-se de dor. Gritou Pavetta com voz aguda, saltando sobre uma cadeira. O bruxo, munido de sua espada, pulou sobre a mesa e correu na direção dos que lutavam, derrubando pelo caminho pratos, travessas e taças. Sabia que dispunha de pouco tempo. O grito de Pavetta adquirira um tom cada vez mais sobrenatural, enquanto Reinfarn erguia o braço para desferir outra punhalada. Proferindo um palavrão, Geralt saltou da mesa e lhe desferiu um golpe com a espada. Reinfarn emitiu um grito de dor e cambaleou até a parede. O bruxo girou sobre os calcanhares e, com a parte central da lâmina, acertou um guarda que estava se preparando para enfiar a ponta do gládio numa parte desprotegida logo abaixo do peitoral da armadura de ouriço. O guarda desabou por terra, deixando cair o capacete. Outros guardas adentraram o salão. Isso não está certo! Urrou Ace Tursat, que agarrou uma cadeira, destroçou-a no chão e, com o pedaço que lhe sobrou nas mãos, atirou-se contra eles. Ouriço, ainda preso pelas lâminas em forma de meia-lua das alabardas dos guardas, gritava e bufava ao ser arrastado pelo assoalho. Um terceiro guarda correu até ele e ergueu o gládio para desferir um golpe.
Geralt acertou-o numa das têmporas com a ponta da espada. Os dois que arrastavam o ouriço largaram-no imediatamente, deixando cair as alabardas. Os que estavam entrando no salão recuaram diante do pedaço de cadeira que Eist brandia como se fosse o mágico espadão Balmur do lendário Zatred Voruta. O grito de Pavetta atingiu o auge e repentinamente pareceu se interromper. Geralt, pressentindo o que estava por vir, atirou-se no chão, captando com o canto dos olhos um lampejo esverdeado. Sentiu uma forte dor nos tímpanos, ouvindo um terrível barulho e um brado de horror emanando de várias gargantas. Depois, ficou no ar apenas o vibrante, uniforme e monótono grito da princesa. A mesa levitou, espalhando pratos e comidas por todos os lados. Pesadas cadeiras voaram pela sala, despedaçando-se contra as paredes. Tapeçarias e gobelinos giraram, soltando nuvens de poeira. Da porta provinham estrondos, gritos e secos estalos de cabos de alabarda se partindo. O trono, com Calanve nele sentada, foi projetado no ar e disparou como uma seta através do salão, batendo com força numa parede e desfazendo-se em pedaços. A rainha desabou no chão, como uma boneca de pano. Ace Tursert, mal conseguindo manter-se em pé, correu até lá, ergueu-a nos braços e protegeu-a contra pedaços de reboco que, feito granizo, caíam das paredes. Geralt, apertando o medalhão contra o peito, arrastou-se o mais rápido possível na direção de Mizogor, que milagrosamente continuava ajoelhado e erguia um curto ramo de piuriteiro com uma caveira de rato espetada na ponta. Na parede às costas do druida, o gobelino, representando o cerco e o incêndio da fortaleza de Ortargor, ardia em chamas de verdade. Pavetta uivava, girando o corpo, desferia golpes com seu uivo como se fosse um chicote em tudo e em todos à sua volta. Fazia qualquer um que tentasse se erguer cair pesadamente no piso e rolar por ele ou bater com violência contra uma parede. Diante dos olhos de Geralt, uma enorme salzeira de prata, esculpida em forma de galeira, com muitos remos e com proa pontuda, silvou no ar, derrubando o voivoda de nome complicado. O reboco do teto desabava sobre a mesa, que girava com Cratchit Crate, deitado sob o tampo, vociferando os mais terríveis impropérios. Geralt conseguiu arrastar-se até Mizogor, e ambos se esconderam por trás de uma barricada formada por, de baixo para cima, Lugamonte de Strap, um tonel de cerveja, Drogodar, uma cadeira e a gaita de foles de Drogodar. Trata-se da mais pura e primordial força! Berrou o druida por cima da algazarra e gritaria. E ela não consegue dominá-la! Eu sei! Gritou de volta Geralt, enquanto um fazão assado, que ainda conservava algumas das penas enfiadas no traseiro, caía sobre suas costas. É preciso detê-la! As paredes estão rachando! Estou vendo. Você está pronto? Sim. 1, 2, 3! Atacaram-na simultaneamente. Geralt com o sinal de Ard e Mizogor com um terrível feitiço de 3º grau, o qual fez parecer que o piso do salão logo começaria a derreter. A caldeira sobre a qual a princesa estava de pé espatifou-se no chão, desfazendo-se em dezenas de pedaços. Tal fato, aparentemente, não teve efeito algum sobre Pavetta, que permaneceu flutuando dentro da transparente esfera esverdeada. Sem parar de gritar, virou-se na direção de Geralt e Mizogor, e seu rostinho contorceu-se repentinamente numa careta ameaçadora. Com todos os demônios! Exclamou Mizogor. Cuidado! Gritou o bruxo. Bloqueie-a, Mizogor! Bloqueie-a, senão será nosso fim! A mesa desabou sobre o piso, destruindo seus pés e tudo o que se encontrava debaixo dela. Cratchit Crate, ainda deitado no tampo, foi atirado a mais de 3 braças de altura. Em volta caiu uma chuva de pratos e restos de comida. Explodiram taças de cristal no chão e a cornija do muro se soltou e tombou com um estrondo de trovão, fazendo tremer o assoalho do castelo. Ela está soltando tudo! Berrou Mizogor, apontando o ramo de piuriteiro para a princesa. Está soltando tudo! Agora,
Toda a força será dirigida contra nós dois! Geralt, com um rápido movimento da espada, desviou a trajetória de um garfo de 2 dentes que voava na direção do druida. Bloqueie a Mizolwor! Os olhos esmeraldinos lançaram contra Geralt e Mizolwor 2 raios verdes, que se uniram numa espécie de redemoinho, do qual emergiu a força, como um ariete que esmaga crânios, apaga olhos e retém a respiração. Com a força, desabaram sobre ele cacos de vidro e de louça, candelabros, ossos roídos, pedaços de pão, tábuas e ainda fumegantes toras da lareira. O castelão Haxo, mais parecendo um gigantesco tetraz, passou voando por cima deles. Uma enorme cabeça de carpa cozida espatifou-se no peito de Geralt, manchando o brasão com o campo dourado, o urso negro e a jovem de 4 cornos. Mais possante que o terrível feitiço de Mizolwor, que fizera tremer as paredes, acima dos próprios gritos, dos gemidos, dos feridos e do berro de Pavetta, Geralt ouviu repentinamente o mais horripilante som de toda a sua vida. Cucodalek, ajoelhado sobre os foles da gaita de Bondu, pressionava-os com a mão e os joelhos, enquanto, com a cabeça atirada para trás, urrava e berrava, grasnava e cacarejava, guinchava e mugia, numa mistura de vozes de todos os animais, conhecidos e desconhecidos, selvagens e domesticados e até mitológicos. Pavetta assustou-se. Interrompeu o grito por um instante e, com olhos arregalados, encarou o barão. A força diminuiu repentinamente. Agora! Gritou Mizolwor, agitando o ramo de piuriteiro. Agora, bruxo! Investiram contra ela ao mesmo tempo. A esverdeada esfera que cercava a princesa estourou sob o ataque como se fosse uma bolha de sabão. O repentino vácuo sugou rapidamente a força que se revolvia no salão. Pavetta desabou pesadamente no chão e se pôs a chorar. Após um instante de silêncio que chegou a doer nos ouvidos depois do pandemônio de momentos antes, ouviram-se vozes emanando do meio dos escombros, mobília estraçalhada e corpos imóveis. Quasopos, Gul in Badarak, Mal na Kosh! Dizia Crash and Crate, respingando sangue dos lábios feridos. Contenha-se, Crash! Falou Mizolwor, limpando a papa de aveia grudada na parte da frente de seu traje. Há damas presentes. Calanthe, minha adorada, minha querida Calanthe, repetia Ace Tursert por entre beijos apaixonados. A rainha abriu os olhos, mas não parecia fazer esforço algum para se livrar do abraço, dizendo apenas: East, as pessoas estão olhando. Que olhem. Será que alguém pode me explicar o que foi aquilo? Indagou o Marechal Vizigert, emergindo debaixo de uma tapeçaria jogada no chão. Não. Respondeu o bruxo. Um médico! Gritou agudamente Windhelm de Atri, debruçado sobre o corpo de Reinfarn. Água! Berrou Murmur, um dos irmãos de Strap, abafando com o gibão um dos gobelinos em chamas. Água! Depressa! E cerveja? Pediu Cucodalek com a voz rouca. Os poucos guerreiros capazes de se manter de pé tentaram levantar Pavetta, mas ela se desvencilhou deles. Ergueu-se sozinha e, com passos cambaleantes, foi até a lareira, junto da qual Ouriço, sentado com as costas aboiadas na parede, tentava livrar-se, desajeitado da armadura manchada de sangue. Ah, esses jovens de hoje! Rosnou Mizolwor, olhando para o casal. Eles começam muito cedo e só têm uma coisa na cabeça. O quê? Então você, um bruxo, não sabe que uma donzela, ou seja, uma virgem, não teria o poder de usar a força? Estou pouco me lixando para sua virgindade. Falou Geralt. O que gostaria de saber é de onde lhe vêm essas habilidades. Pelo que me consta, nem Calanthe, nem Rogner... Ela as herdou saltando uma geração. Explicou o druida. Sua avó, Adália,
Conseguia erguer uma ponte levadiça apenas com um leve movimento das sobrancelhas. Mas olhe para os dois, Geralt. Ela quer mais. Calanthe, ainda sustentada pelo braço de Ace Tursach, apontou para o ferido ouriço, deixando claro aos guardas que o atacassem. Geralt e Mizolwor moveram-se rapidamente em sua direção para protegê-lo, mas não foi preciso. Os guardas, assim que se aproximaram da figura apoiada na parede, deram um salto para trás, sussurrando entre si. O monstruoso focinho de ouriço estava se desfazendo, perdendo os contornos. Os aguçados espinhos e os pelos ruivos se transformaram numa vasta e brilhante cabeleira negra e numa barba de mesma cor, que contornava um pálido e angular rosto másculo com um nariz proeminente. O quê? Gaguejou Ace Tursach. Quem é essa pessoa? Ouriço? Duni. Falou docemente Pavetta, enquanto Calanthe, com os lábios cerrados, virava a cabeça. Ele estava enfeitiçado? Indagou Ace, hesitante. Se sim, então... como? Soou meia-noite. Disse o bruxo. Agora, neste momento, as badaladas dos sinos que ouvimos mais cedo foram dadas por erro do sineiro. Não é verdade, Calanthe? É verdade, é verdade! Respondeu Duni, e não a rainha, que de todo modo não aparentava ter a mínima intenção de responder. No entanto, peço-lhes que, em vez de falarem tanto, me ajudem a tirar estas placas de aço e chamem um médico. Aquele louco de Reinfarn me feriu entre as costelas. E quem precisa de médico? Perguntou Mizolwor, sacando seu milagroso ramo de pioriteiro. Já basta! Falou Calanthe, erguendo orgulhosamente a cabeça. Chega! Quando todos terminarem com isso, quero a presença de todos em meus aposentos. E quando digo todos, refiro-me a Ace, Pavetta, Mizolwor, Geralt e você, Duni. Mizolwor? Sim, majestade. Será que esse seu ramo... Machuquei a coluna vertebral e a região que fica à sua volta. As ordens de vossa majestade. Parte 3. A maldição. Continuou Dani, coçando a testa. Desde a nascença, nunca soube o que a motivou e quem a lançou. De meia-noite até madrugada, sou um homem normal. E a partir do amanhecer, adquiro a aparência que vocês mesmos puderam ver. Meu pai, Akerspark, quis ocultar esse fato, uma vez em que Maek, o povo é muito supersticioso e uma maldição na família real poderia tornar-se fatal para a dinastia. Assim, abandonei o castelo na companhia de um dos guerreiros de meu pai e fiquei vagando pelo mundo com ele. Após sua morte, passei a viajar sozinho. Não consigo lembrar quem foi que me disse que a única pessoa capaz de me livrar da maldição seria uma criança surpresa. Pouco tempo depois, tive aquele encontro com Rogner. Quanto ao resto, vocês já sabem. Sabemos ou podemos imaginar, falou Calanthe. Principalmente o fato de você não ter esperado os 15 anos acertados com Rogner e, antes disso, virou a cabeça de minha filha. Pavetta, desde quando? A princesa abaixou a cabeça e ergueu um dedo. Vejam só sua pequena feiticeira. E debaixo do meu nariz. Já vou descobrir quem foi que o deixava entrar à noite no castelo. Mas antes, deixe-me lidar com as damas da corte com as quais você ia ao jardim colher primaveras. Primaveras! Pois sim. E agora, o que devo fazer com vocês? Calanthe, começou Ace. Calma, Tursach. Ainda não terminei. Dani, a situação se complicou. Você está namorando Pavetta há 1 ano. E daí? Daí nada. Você arrancou aquela promessa do pai errado.
o destino pregou-lhe uma peça. Quanta ironia! Como diria o aqui presente Geralt de Rivia. Pois eu pouco me importo com destino, promessas e ironias, afirmou Dany. Pavetta e eu nos amamos, e é só isso que conta. Mesmo com todo o seu poder real, não pode se interpor no caminho de nossa felicidade. Pois saiba que posso. E você nem imagina o quanto, respondeu Calanthe, dando um de seus indecifráveis sorrisos. Só que para sua sorte, não quero. Tenho uma dívida para consigo. Por aquilo, você sabe. Eu estava decidida a... Deveria pedir-lhe perdão. Mas eis uma coisa que não me apraz. Portanto, dou-lhe Pavetta e ficamos quites. Pavetta, não mudou de ideia? A princesa negou veemente com a cabeça. Obrigado, majestade. Muito obrigado. Sorriu Dany. Vossa Majestade é uma rainha sábia e bondosa. Sei que sou. Além disso, sou bela. E bela? Se quiserem, poderão permanecer em Cintra. Os habitantes daqui são menos supersticiosos que os de Maek, e logo vão se acostumar com seu aspecto. Aliás, mesmo sob a forma de ouriço, você não deixa de ser bastante simpático. Mas não poderá contar com o trono tão cedo, pois pretendo reinar por bastante tempo ao lado do novo rei de Cintra, o distinto East Thursarch, líder dos ilhéus de Skellig, que me fez certa proposta. Calanthe... Sim, East, aceito. É verdade que nunca tinha recebido uma declaração de amor deitada no meio dos escombros de meu trono. Mas, como mesmo você se expressou, Dany, é só isso que conta. E é melhor ninguém se interpor no caminho de minha felicidade. Por que vocês estão olhando para mim como se tivessem visto um fantasma? Não sou tão velha quanto podem imaginar ao constatar que minha filha tem idade suficiente para se casar. Ah, esses jovens de hoje, murmurou Mizorwr. Filho de peixe, peixinho... O que você está sussurrando, druida? Nada, majestade. Ainda bem. E aproveitando a ocasião, tenho uma proposta a lhe fazer. Pavetta vai precisar de um preceptor. Ela tem de aprender a lidar com aquele seu dom todo especial. Gosto de meu castelo e preferiria que ele pudesse continuar como é. Com o próximo ataque histérico de minha tão bem dotada filha, temo que ele possa desabar. O que você me diz disso? Senti-me extremamente honrado. Penso que... A rainha olhou para a janela. Já está amanhecendo. Chegou o momento. Calanthe virou rapidamente a cabeça na direção do lugar em que Pavetta e Dany sussurravam entre si, segurando-se pelas mãos e quase encostando as testas. Dany? Você não ouviu o que eu disse? Está amanhecendo e você... Geralt e Mizorwr se entreolharam e soltaram uma gargalhada. Posso saber o que os diverte tanto, feiticeiros? Será que vocês não estão vendo... Estamos. Garantiu-lhe Geralt. Apenas aguardávamos que você mesma se apercebesse. Falou Mizorwr, fazendo um esforço para conter o riso. Estava curioso para saber quando você se daria conta. Daria conta de quê? De ter desfeito o feitiço. Foi você mesma quem o desfez. Explicou o bruxo. Quando falou, dou-lhe Pavetta, cumpriu-se o destino. Exatamente, confirmou o druida. Por todos os deuses, falou lentamente Dany. Finalmente, que coisa linda! Achei que ficaria mais feliz, que ouviria som de trombetas ou outros instrumentos. Mas devo ter me acostumado. Obrigado, majestade. Pavetta, você ouviu o que eles disseram? Falou a princesa, sem erguer as pálpebras. E assim... Suspirou Calanthe, olhando para Geralt com olhos cansados.
Tudo acabou bem. Não é verdade, bruxo? A maldição foi desfeita. Teremos 2 casamentos muito em breve. A reforma da Sala do Trono deverá levar mais de um mês. Temos 4 mortos e uma porção de feridos. Reinfarn de Atri mal consegue respirar. Alegremo-nos. Você percebeu, bruxo, que houve um momento em que tive vontade de... Percebi. Agora, porém, sinto-me obrigada a dar-lhe razão. Exigi um resultado e o obtive. Sintra firma uma aliança com Skellig e minha filha se casará com o homem certo. Por um momento, cheguei a pensar que tudo isso poderia ter acontecido por si só e de acordo com o destino, mesmo sem convidá-lo para o banquete e tê-lo feito sentar à minha direita. Mas me enganei. O destino poderia ter sido mudado pelo estilete de Reinfarn, e Reinfarn foi contido por sua espada. Você trabalhou honestamente, Geralt, e chegou a hora de definirmos o preço por seu serviço. Diga o que você deseja. Um momento, interferiu Dany, massageando o lombo coberto de ataduras. Já que vocês estão discutindo a questão do pagamento, sou eu o devedor. Não me interrompa, meu genro. E cabe a mim, falou Calanthe, com os belos olhos semicerrados. Sua sogra detesta ser interrompida. Lembre-se sempre disso. E saiba que não é devedor de coisa alguma. Você foi algo como um objeto que fazia parte do meu acordo com Geralt de Rivia. Já lhe disse que estamos quites, e não vejo motivo para ter que ficar agradecendo até o final de meus dias. Mas meu trato com o bruxo continua de pé. Portanto, Geralt, diga logo seu preço. Muito bem, Disse o bruxo. peço que você me dê seu chale, Calanthe. Quero que ele me lembre para sempre a cor dos olhos da mais bela rainha que tive a oportunidade de conhecer. Calanthe soltou uma risada e abriu o fecho de seu colar de esmeraldas. Essa bijuteria tem pedras com uma tonalidade mais precisa. Aceite-a, com agradáveis lembranças. Posso dizer uma coisa? Perguntou humildemente Dany. Lógico que sim, meu genro. Diga. Continuo a afirmar que sou seu devedor, bruxo. Era a mim que ameaçava o estilete de Reinfarn. Era eu quem teria sido trucidado pelos guardas se você não tivesse interferido. Se o que está em jogo é algum tipo de preço, é a mim que cabe pagá-lo. Garanto-lhe que disponho de recursos suficientes. O que quer de mim, Geralt? Dany, Falou lentamente Geralt. quando um bruxo é defrontado com uma pergunta como essa, tem de pedir que ela seja repetida. Muito bem, repito-a então. Pois quero que saiba que sou seu devedor, também por outro motivo. Quando ouvi no salão quem você era, imediatamente passei a odiá-lo e pensei muito mal a seu respeito. Achei que você era apenas uma ferramenta cega e sedenta de sangue. Alguém que mata sem pensar e sem remorsos, limpando o sangue da lâmina e contando o dinheiro que lhe foi pago. Mas me convenci que a profissão de bruxo é realmente digna de todo o respeito. Você nos defende não somente daquele mal escondido na penumbra, como também do que se esconde em nós mesmos. É uma pena que sejam tão poucos. Calanthe sorriu, e Geralt, pela primeira vez naquela noite, esteve propenso a reconhecer que seu sorriso fora espontâneo e sincero. Meu genro expressou-se muito bem. A seu discurso, devo acrescentar 2 palavras. Apenas 2. Perdão, Geralt. E volto a repetir, disse Dany. O que deseja de mim? Geralt adotou um ar sério e falou. Dany, Calanthe, Pavetta e você. Valente cavaleiro Tursat, futuro rei de Cintra. Para se tornar bruxo, é preciso ter nascido sob a sombra do destino. E não são muitos os que nascem nessas condições. É por isso que somos tão poucos. Envelhecemos, morremos e não temos a quem transmitir nosso conhecimento e nossas aptidões.
Faltam-nos substitutos. E este mundo está cheio do mal que apenas espera que sumamos de vez. Geralt, sussurrou Calanve. Sim, rainha, não está equivocada. Dani, você me dará aquilo que já possui e ainda não sabe. Voltarei a Cintra dentro de 6 anos para verificar se o destino foi generoso comigo. Pavetta, falou Dani, arregalando os olhos. Não me diga que você... Pavetta! Exclamou Calanve. Será possível que você estaria... Você está... A princesa corou e abaixou os olhos. Depois, respondeu. É isso aí, galerinha. Fim do capítulo 7. Gente, esse foi o capítulo mais difícil de gravar. Foi muito legal, mas foi muito complicado. Eu tive alguns problemas porque o áudio corrompeu, então vocês podem ter percebido que em algum momento a minha voz mudou um pouquinho, assim, porque eu regravei em outro dia, né? Então minha voz estava um pouco diferente. Mas foi tudo feito com muito amor pra vocês, tá bom? Então, tchau, deixa o like aí, por favor, compartilha, se inscreve no canal, fala pros amigos e tudo essas paradas aí, tá bom? Amo vocês fazem esse canal valer a pena. Tchau, beijo.